Bem, pessoal, uma moça no Twitter fez um post um tempo atrás falando uma coisinha que eu vou mostrar pra vocês aqui, vou explicar tudo o que aconteceu, que eu discordo, né? E eu acabei repostando e respondendo, e ela me respondeu também. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui como uma resposta, né, a esta postagem dela, mas não para ela diretamente, porque pouco importa em si. Nós não tivemos uma treta nem nada do tipo, né? Só tô fazendo porque na fala dela há uma ignorância muito grande que eu acho que pode vir a calhar de eu fazer esse vídeo como uma resposta para que vocês aprendam algo com isso. Bem, eu não tenho problema nenhum em dizer também o nome dessa moça, visto que eu não estou denegrindo a imagem dela, não há desrespeito também, né? No máximo desrespeito a algumas falas dela por questão de ignorância mesmo, mas não desrespeito ela de nenhuma forma, não vou faltar com respeito com ela de nenhuma forma, então não tenho problema de dizer. O nome da moça é Elisa Cardoso, né? Eu vou estar deixando pra vocês a imagem do tweet dela. E ela disse o seguinte: se você acredita em vacinas, você acredita que Deus errou. E aí, tem aqui esta imagem, né? Que é como se fosse Deus falando pra um cientista: que erro, esqueci de completar o sistema imune, conto com você pra resolver isso. Ela dá a entender então nessa postagem que se você acredita nas vacinas, então você está desvalorizando Deus, ou você acredita que Deus errou, ou qualquer coisa do tipo, mas isto é fundamentalmente ignorante. Então um erro, ignorante no sentido literal da palavra, de falta de conhecimento mesmo. Eu não acho, inclusive, que o erro dela se deu por uma questão de burrice, né? Nada do tipo. É simplesmente uma questão de ignorância pura. Então eu vou responder aqui. Inicialmente, quero dizer que eu repostei isso e escrevi: às vezes eu acho que a página dessa moça é de meme, ironia. Tipo, é impossível que não seja. Porque, de fato, eu já vi algumas outras postagens dela que, mais uma vez, eu não desrespeito ela, mas eu desrespeito profundamente algumas coisas que ela disse. Ela deu uma resposta e, enfim, vou responder aqui o porquê que eu acredito que isso aqui esteja errado, né? Porquê que isso daqui está, de fato, errado. Bom, antes de ir pra resposta, moça, eu tenho uma correção a fazer, uma coisa que vocês vão me escutar falar em um momento do vídeo. Talvez não faça muito sentido agora, mas em um momento do vídeo vocês vão me escutar dizer que, caso Deus não tivesse preservado ao homem o conhecimento natural, ou qualquer coisa do tipo assim, eu digo, que o homem ele se tornaria parecido com os outros animais e etc. E não é isto, tá? Isto é uma correção que eu devo fazer porque eu falei uma coisa errada, né? Eu não tenho vergonha de vir aqui admitir que eu estava errado mesmo. E aí, pra dar a fonte, digamos assim, deste meu erro, né? Pra mostrar que está errado mesmo, na prima secundae da Suma Teológica, na questão 85, no artigo 2, ele diz que o pecado não pode privar totalmente o ser humano de ser racional, porque então ele já não seria mais capaz de pecar, inclusive. Logo, não é possível que ele seja privado totalmente deste bem. Então, necessariamente, eu estava errado. Então, esta é uma correção que eu já faço ao vídeo. E, inclusive, diferente da moça, mais uma vez com todo respeito, eu não falei isso pra desrespeitá-la, mas diferente dela, eu não tiro nenhuma informação do além. Eu não tiro nenhuma informação de achismo meu. Então, estão aparecendo pra vocês aqui na tela todas as referências, todas as informações e de onde eu tirei tudo isso que eu vou falar no vídeo. Se vocês quiserem consultar, está tudo aí na tela e vocês podem dar uma olhada, fechou? Agora sim, vamos para a resposta. Bom, a questão é o seguinte: o erro da fala dela está em desconsiderar o pecado original na existência do homem. O ser humano é o único animal racional dentre todos os animais. Porém, diferente dos outros animais, tudo que o ser humano sabe, ele aprende. Nada que ele sabe vem de uma ciência infusa dele. Tudo que ele aprende deve ser ensinado por outrem. Entre os animais racionais, há uma ciência infusa, né? Existem coisas que eles meio que nascem sabendo. Então, se você larga uma raposa, um lobo, um filhote, né? Vamos pegar o exemplo do filhote. Se você larga um filhote no meio de uma floresta, é provável que ele consiga se comunicar de algum modo com outros membros da mesma espécie, para que ele possivelmente sobreviva. Então, é um tipo de ciência infusa que já nasce nesses animais racionais que nós não temos nos homens. Se você deixa um neném no meio da floresta, ele evidentemente não vai aprender a se comunicar com outro ser humano, se ele o encontrar depois. Os seres humanos, eles aprendem tudo que há para ser aprendido. Então, eles não nascem com uma ciência infusa. Então, os comportamentos, a linguagem, tudo isso eles aprendem, seja dos pais, ou na escola, ou na sociedade em si, das pessoas que os criaram. Todos eles dependem de serem ensinados, né? Por lógica, se todos precisam ter sido ensinados por outros, nós chegamos à conclusão de que é preciso que tenha havido um primeiro casal, ou primeiros casais que tenham tido uma ciência infusa para que eles possam ter ensinado aos outros. Nenhum ente humano é capaz de ter ciência infusa por si mesmo. Neste caso, é necessário que quem lhe infundiu
esta ciência, este conhecimento, tenha sido um ser superior, que neste caso nós concordamos que é Deus. Principalmente eu tô falando tudo isso porque esta moça, até onde eu saiba, é católica, né? Então nós concordamos na crença. Então é isso, para que o ser humano tenha existido até aqui, a espécie sobrevivesse até aqui, é necessário que tenha havido um primeiro casal, ou então primeiros casais, com uma ciência infusa. Só que nenhum deles, nenhum ente humano pode ter uma ciência infusa por si mesmo, então esta ciência infusa foi posta ali, digamos assim, por Deus, por este ser superior que nós concordamos, e neste caso, pela razão de fé, pelo que nós aprendemos, pelas revelações, é que este casal foi Adão e Eva. Foi um casal que é Adão e Eva. Tá certo. Não é possível que a fé e a razão se contradigam. Se eu não posso provar os dados da fé, eu posso ao menos mostrar que os dados da razão não são incompatíveis com os dados da fé. Ou no mínimo, ou melhor dizendo, né, na verdade, são compatíveis, né? Ou seja, eles não se contradizem. Neste caso, a necessidade de haver primeiros seres humanos com ciência infusa, um primeiro casal, que nesse caso é Adão e Eva, que foi com essa ciência infusa, entre aspas, posta por Deus, é um conhecimento de razão e não somente de fé. É aquilo que a gente chama de preâmbulo da fé, né? Por outro lado, por fé, por uma questão de fé mesmo, nós sabemos que os seres humanos, diferente de outros animais, não foram criados apenas para ter a felicidade e o bem-estar terrestres, né? Nós, seres humanos, fomos criados também com um propósito sobrenatural, e sobrenatural no sentido literal da palavra mesmo, sobrenatural, além do natural, além deste mundo material, né? Estes primeiros pais, né, que foram vistos aí em Gênesis, né, Adão e Eva, tinham esta imensa ciência infusa, não só sobre o mundo que os cercava, mas também sobre aquilo que eles não podiam ver, que é o mundo sobrenatural. Como eu estou falando do conhecimento de razão e do conhecimento de fé, e nós sabemos que os seres humanos, eles não foram criados, assim como os outros animais, apenas para o bem-estar terrestre. Nós fomos criados por uma questão sobrenatural também, com um propósito sobrenatural também. Os seres humanos, que no caso eram Adão e Eva, os primeiros dois, antes do pecado original, eles tinham todo o conhecimento, essa ciência infusa do sobrenatural também, porque obviamente nós tínhamos um propósito sobrenatural. Mas não só isso, nós tínhamos uma ciência infusa, nós, eu digo nós, enfim, Adão e Eva, tinham esta ciência infusa também do mundo ao seu redor. Um exemplo disso é como quando Adão deu nomes aos animais, né? Nomes estes que, apesar de convencionais, têm de conter a essência daquilo que está sendo nomeado. Então, tinham conhecimento sobre a fé e tinham muitíssimo conhecimento do mundo ao seu redor. Este homem, que é perfeito, digamos assim, era o homem criado no estado de justiça original. Tá certo? Esse é o nome que é dado, é o estado de justiça original, porque foi o homem antes do pecado original. Então, foi o homem antes da decadência da humanidade. Era um homem perfeito, era um homem que não faltava ordem na criação. Tudo tinha uma ordem perfeita, tudo era maravilhoso, digamos assim. Então, o homem, ele tinha essas características maravilhosas, ele não tinha decaído de nenhuma forma. Então, sabendo tudo que era natural, tudo de fé, né, de modo a alcançar a beatitude, e mais do que isso, evidentemente, né, isso se fazia acompanhar de um vigor físico impressionante. Nós cremos que antes do pecado original, Adão e Eva tinham esta ciência infusa sobre o mundo ao seu redor, sobre a sua fé, e era um conhecimento muito maior do que nós temos hoje em dia. E tinham um vigor físico impressionante, uma saúde fantástica. Daí, isso inclusive é uma questão interessante, porque é uma das dúvidas, digamos assim, que muitos acabam tendo enquanto vão ler Gênesis, etc. É por que os personagens da Bíblia no Antigo Testamento, sobretudo ali em Gênesis, viviam tanto. E Adão, né, viveu 930 anos, né? Matusalém, que viveu 969 anos. Então, por que os personagens eles viviam tanto naquela época? Porque Adão, especificamente, ele estava ali no estado de justiça, né? Original. Então, ele tinha um vigor físico impressionante. E é evidente que a decadência humana depois do pecado original, ela foi gradativa. Então, não foi ele viver 930 anos, a próxima geração já viver, sei lá, 50 anos. É evidente que não, isso foi decaindo. Por isso que as próximas gerações ainda viviam bastante, né? Só que, no entanto, isso foi mudando. Isso foi mudando de modo a fazer com que pessoas fossem vivendo cada vez menos. Então, de 930 anos, 969 anos, foi descendo, né? Algumas pessoas passaram a viver 500 anos, 200 anos. Depois disso, acabou descendo cada vez mais, 50 anos, etc, etc. E depois isso volta a subir em um contexto que eu vou falar daqui a pouco. Bom, mas mais uma vez, daí, deste estado de justiça original, que os seres humanos viviam tanto. Mas não só pelo vigor físico impressionante, como também pelo seu conhecimento, que eu falei desta ciência infusa, sobre medicina. Por exemplo, vê-se hoje, né, que a medicina, o conhecimento da medicina faz com que nós vivamos muito mais do que as gerações passadas,
né, do que nossos pais, do que nossos avós, do que nossos bisavós, etc. Mas nem de perto, obviamente, nós vivemos como as pessoas descritas em Gênesis. Porque eles tinham conhecimento, além do vigor físico, né? Eles tinham conhecimento sobre a medicina que era muito maior do que o que nós temos. Então, eles sabiam se cuidar muito melhor, tá certo? Da moça naquele tweet é desconsiderar que o ser humano pecou. E o ser humano, ao cair no pecado original, ele perde o estado de justiça original. Porque tudo isso, todo esse vigor físico impressionante, toda esta ciência infusa, né, tinha um custo. E este custo era seguir o único mandamento colocado pelo Criador de tudo, que era não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos, né, que eles pecaram, né? Adão e Eva pecaram, eles perderam o estado de justiça original, e daí houve a decadência, né, do ângulo intelectual e físico, houve uma queda impressionante na humanidade. Então, nós perdemos esta ciência infusa, nós perdemos um conhecimento e necessariamente nós perdemos esse vigor físico. Qual que é a questão principal aqui? Mais uma vez, esta moça não percebe que o pecado original fez com que nós tenhamos perdido tudo isso. Então, não é que Deus errou, é que nós erramos. Então, na verdade, na criação perfeita de Deus, o sistema imune do ser humano era sim perfeito. Então, não é como se Deus tivesse errado, né? Abri aqui mais uma vez para ver o tweet. Não é como se Deus tivesse errado, mas é porque nós pecamos. Por que Deus sabia disso? Então Deus nos confia a medicina e outras coisas. Então é muito pelo contrário do que ela tá falando. Nós devemos crer nisso, porque o que acontece? Do ponto de vista intelectual que eu falei que houve essa decadência, vão se separar dois campos de conhecimento que não eram para ser propriamente dito separados, que foi o conhecimento da fé e o conhecimento da razão natural. Uma vez separadas estas duas ciências que antes eram infusas, Deus sabia o seguinte: olha, o ser humano não pode conquistar essa sobrenaturalidade por conta própria. Então eu preciso preservar na humanidade algum que desse conhecimento sobrenatural de qualquer forma. E ao mesmo tempo, o ser humano não pode viver sem estes conhecimentos de medicina, por exemplo, sem esses conhecimentos do mundo ao seu redor. Então eu vou preservar também, de algum modo, um pouco deste conhecimento, dessa ciência infusa. O que acontece então foi o seguinte: na linhagem de Sem, personagem de Sem na Bíblia, foi preservada a ciência infusa da fé. Então tudo aquilo que nós sabemos não do mundo ao nosso redor, mas do ponto de vista espiritual, da realidade, que não é menos real do que o mundo material, não é menos real, obviamente, mas esta realidade que é sobrenatural. Pois bem, mais uma vez, foi preservado na linhagem de Sem, isso. Linhagem esta que daria em Abraão. Olha só que coincidência, né? Abraão, pelo qual seria selado por Deus a antiga aliança, o Antigo Testamento, enfim. Abraão que daria, né, o início, digamos assim, a toda a nossa corrente de fé. E que, da mesma linhagem, viria aquele que, por meio da fé, salvaria todos nós, que é Jesus Cristo. Então, olha só que coincidência, né? Deus preserva, na linhagem de Sem, esta ciência infusa da fé. Dá em Abraão, dá em Jesus, etc. Por outro lado, na linhagem de Jafé foi preservado a ciência infusa da razão natural, porque Deus sabia que sem os conhecimentos do mundo ao nosso redor, da razão natural, nós não poderíamos sobreviver e nós não poderíamos ser diferentes das outras espécies. Não conhecendo o mundo ao nosso redor e não sendo superior às outras espécies, nós seríamos como quaisquer outros animais. E Deus não queria isso para nós, Deus tinha um propósito para nós. Ele preserva na linhagem de Jafé o conhecimento da razão natural. Mais uma vez, não no mesmo nível de Adão e Eva, né? Porque eles eram sem pecados, eles estavam no estado de justiça original. Mas, enfim, daí viria, dessa linhagem de Jafé, o povo que resgataria o conhecimento do mundo ao seu redor. Pois bem, um dos filhos de Jafé é Javã, ou Yavan, como é que você queira falar. Javã, que daria que é a ascendência, né? Javã é a ascendência do povo javonês, que veio a dar Jônios, né? Jônios, que de fato deriva, né, do povo javonês, com efeito. Isso é uma coisa muito interessante, uma curiosidade que eu lembro que quando eu estudei isso, que é um conhecimento muito básico, eu fiquei, meu Deus, absolute cinema, que é justamente que na Jônia, que é esta região do povo javonês, né, que é desta linhagem que veio para preservar o conhecimento natural, do povo javonês, nesta região, na Jônia, que era uma colônia da Grécia, surge a filosofia. E por que surge a filosofia? Surge a filosofia com Tales de Mileto. Olha só que coisa interessante. O que faz total sentido, porque a filosofia foi a mãe de todos os conhecimentos naturais, inclusive. Então, nós sabemos que, de fato, tudo isso, toda a matemática, a biologia, todo o conhecimento das ciências naturais vieram justamente da filosofia. Então, faz sentido que desta linhagem que daria nome a esta terra, né, esta linhagem que daria a esta terra,
viria a surgir daí o início da filosofia, viria a surgir aí a filosofia com Tales de Mileto. Bom, então você percebe que ficaram ali separados os dois conhecimentos ainda, apesar de tudo, da fé e da razão, uma coisa que não deveria ser separada, não deste modo pelo menos. Com a nova aliança, né, com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, pôde ocorrer uma volta de conhecimentos que a princípio nunca deveriam ter se separado, que é justamente a fé e a razão. Esta volta se deu, por exemplo, na patrística e na escolástica, sobretudo nesta, né, sobretudo na escolástica, que percebeu tudo isso, né? É um erro muito grande dizer que a escolástica veio para conciliar a razão com a fé, de algum modo. Porque para Tomás de Aquino, por exemplo, para a escolástica, nunca foram duas coisas completamente diferentes por si só, nunca foram conhecimentos separados, né? A escolástica, por outro lado, percebe isso. Então, perceba isto, o plano de Deus, após nós termos caído no pecado original e perdido o estado de justiça original, era que nós não podemos ser privados desse conhecimento, porque senão nós vamos viver muito pouco. É justamente a partir desta união, mais uma vez, da razão com a fé, que nós passamos a compreender um pouco melhor do mundo, até porque a escolástica foi uma das principais influenciadoras da corrente científica atual, né? É a partir disso, é a partir desta união do conhecimento da fé com a razão, que nós podemos voltar a viver mais. Então, se antigamente do Novo Testamento, do Antigo Testamento, né, da Antiga Aliança, até muito tempo atrás, foi tendo um declínio na expectativa de vida das pessoas. As pessoas passaram a viver muito menos, né? Matusalém, que viveu 969 anos, depois as pessoas foram viver 500, 200, 100, 50 anos. Com a união destes conhecimentos, as pessoas voltaram a crescer. Então as pessoas foram vivendo de 50 para 60, de 60 para 70, de 70 para 80. E hoje, né, existem pessoas que vivem mais de 100 anos. Então perceba que Deus criou a nós de maneira perfeita. Nós éramos perfeitos e o nosso sistema imune, que ela fala no post, era sim perfeito. Então não é que Deus errou. Acontece que nós perdemos o estado de justiça original, o nosso vigor físico foi ladeira abaixo e o nosso conhecimento também. Só que, para isso, com a decadência do estado com a decadência da existência humana, da natureza e tudo, Deus concede a nós estes conhecimentos que nos possibilitam viver mais. Conhecimentos estes, por exemplo, que dão origem à vacina. Meu Deus do céu. Então, evidentemente que a vacina, que é um avanço médico, é um avanço que deriva da medicina, é um avanço que foi, de certo modo, preservado por Deus a nós, para que nós possamos viver mais. Então nós não podemos desvalorizar as vacinas, nós não podemos desvalorizar a medicina, nós não podemos desvalorizar nenhuma coisa do tipo, porque isto nos foi preservado por Deus para que nós possamos viver mais. Então assim, mais uma vez, eu não tenho nada de fato contra a menina que fez esse post e etc. Mas isso é uma questão muito básica. Se você faz algum curso de escolástica, alguma coisa do tipo, você pega pra ler um livro, é provável que nas primeiras páginas você perceba tudo isso que eu acabei de falar, ou num curso, nos primeiros 20 minutos de um curso você descubra isso, porque isso é uma coisa extremamente simples e para uma pessoa que se propõe a falar muitas vezes de coisas relacionadas à fé, é o mínimo que eu esperava é o mínimo que, assim, eu imaginaria que ela iria saber, porque esse é o tipo de coisa que, se você não sabe, você não se expõe na internet para falar sobre fé, porque senão você não tem conhecimento necessário, né? Você não tem um mínimo de conhecimento, isso aqui é muito básico. Não tenho nada contra ela, mais uma vez. Mas pra mim, é uma ignorância muito grande, mas parece mesmo uma análise muito, com todo respeito, né, infantil mesmo, do mundo ao redor. E é engraçado ouvir isso de um menino de 16 anos. E aí você percebe que isso é tão básico, mas tão básico mesmo que um menino de 16 anos pode vir explicar isso, porque não é um conhecimento complexo, né, sobre teologia, uma coisa extremamente complicada. Não, isso é muito básico, pra falar a verdade. Então, mais uma vez, né, além de parecer pra mim uma análise infantil, me parece muitas vezes uma análise desconexa do mundo real, porque eu fico, meu Deus do céu, você não precisa, ainda que isso aqui seja muito básico, ainda que tudo isso que eu falei seja uma coisa básica pra saber quando você estuda um pouco da nossa fé, da fé católica, apesar disto, ainda que você não saiba isso, que é uma coisa básica, basta você ter um pouco de bom senso e um pouco de conexão com a realidade pra fazer esses links, pra falar, olha, tá bom, a medicina não foi colocada assim, ó, Deus falou, tá aqui, né, faça isso. É evidente que não, mas me parece muito desconexo da realidade você olhar e falar, não, as vacinas, quando você concorda com a essência de uma vacina, você acha que a vacina tem efeito, etc., você está achando que Deus errou na criação do ser humano. Pra mim é um pensamento muito desconexo da realidade, é uma análise muito simplista, uma análise muito infantil e que cá entre nós, todos os teólogos da igreja vão discordar. Então, é isso, não quero ficar enrolando aqui, só queria dizer que, de fato, eu acho uma análise desconexa da realidade, tratando com muito respeito essa moça, mais uma vez,
não tenho nada contra ela, no máximo contra esta fala dela e talvez outras. Pois bem, é isso. Acredito que o que ela errou principalmente foi desconsiderar que de fato ocorreu o pecado original no homem e que a partir daí, por causa disto, que houve um declínio da humanidade, físico, intelectual, né? Mas sobretudo nesse aspecto físico que a gente tá falando, que de fato o ser humano ele tinha o sistema imune perfeito, o ser humano tinha um corpo perfeito, mas que foi degradado pelo pecado original. Então, obviamente, hoje em dia, nós precisamos deste conhecimento que foi garantido a nós por Deus para que nós possamos voltar a viver mais, viver com mais qualidade, etc, etc. Enfim, não vou ficar me enrolando, me alongando aqui, vocês já entenderam tudo que eu queria falar. Não acredito nem talvez que ela vá ver esse vídeo. Eu mesmo só tô fazendo isso daqui para que vocês não saiam repetindo bobagens como essa na internet e tenham um mínimo de conhecimento, que possam ter usado desta fala e disso para aprender alguma coisa. Sem mais, eu só queria vir falar isso mesmo. Meu nome é Felipe Moleiro e este foi o vídeo.